Bom, pessoal, nessa aula então a gente vai falar um pouquinho sobre os regimes totalitários, em especial sobre o fascismo e o nazismo, tá? Nessa atividade que vocês estão trabalhando, fala um pouquinho, né, nessa ideia de repressão, da questão da liberdade de imprensa, que são características também desses regimes autoritários e ligados ao fascismo, tá? E como nos dias atuais se fala muito sobre essa ideia do que seria o fascismo, né, é comentado muito nas redes sociais as acusações com relação ao fascismo, nós vamos tentar entender um pouquinho o que são esses regimes. Primeiro a gente precisa compreender um pouco sobre o contexto histórico, tá? Nós temos algumas características históricas que definem como que vai se iniciar e dar condições para que esses regimes autoritários ganhem força na Europa. Então nós temos lá um ponto importante, a humilhação imposta à Alemanha e à Itália. A Alemanha e a Itália foram humilhadas após o final da Primeira Guerra Mundial, pois foram obrigadas a pagar uma grande indenização por terem iniciado o conflito, principalmente a Alemanha, que vai se sentir muito insatisfeita com a questão do Tratado de Versalhes. Nesse Tratado de Versalhes impunha uma série de regras a serem cumpridas pelos países que haviam sido derrotados durante a Primeira Guerra Mundial. Um deles, a gente já tinha falado em outra aula, é a respeito da indenização que a Alemanha deveria pagar para os países vencedores da Primeira Guerra. Tá? Por terem iniciado então o conflito, a Alemanha ficava obrigada a pagar essa indenização. Sentimento nacionalista. Existia um sentimento nacionalista muito forte, né? A ideia de uma revanche por parte principalmente da Alemanha e também a gente pode falar da Itália. Posteriormente, nós vamos ter uma crise de 1929, né, uma crise econômica gravíssima, né, que afeta os Estados Unidos e, consequentemente, vai acabar afetando uma boa parte dos países da Europa e também uma boa parte do mundo. A gente pode falar que essa crise de 1929 é uma crise econômica e também uma crise social, né? Não podemos desligar uma crise econômica de uma crise social, né? O desemprego, a falta de recursos, né, de acesso às mercadorias, aos bens básicos, né, ocasionam uma crise social também. Tá? Além disso, nós vamos ter uma expansão do socialismo. O socialismo cresce muito dentro da Europa por causa da Revolução Russa, né? A Revolução Russa de 1917 dá condições para que o socialismo surja como uma alternativa ao capitalismo que não estava dando certo desde a Primeira Guerra Mundial e agora se confirmava que não estava funcionando por causa da crise de 1929. E os regimes totalitários eram apoiados pela burguesia que se desenvolvia na Europa, né? A burguesia dava apoio e condições para que essas ideias exageradas, extremistas, ganhassem força na Europa. Então, em todos os momentos em que ocorrem crises econômicas e crises sociais, é um prato cheio para que regimes totalitários se fortaleçam, né? Ideias extremistas, tanto de extrema direita quanto de extrema esquerda, possam se desenvolver e se espalhar pelo mundo. Algumas características do totalitarismo europeu, tá? Totalitarismo, então, nada deve existir acima do Estado, fora do Estado ou contra o Estado, tá? Algumas características do nacionalismo, a ideia de nação, mais alta forma de sociedade, né? Então a supervalorização da ideia de nação, né? Das ideias do patriotismo, idealismo, extintos
base das transformações, né? Então o idealismo, as ideias ganhando muita força, né? Essas ideias extremistas ganhando muita força, como base para as transformações que deveriam acontecer. Romantismo, uma ideia de retomar o passado glorioso, né? No caso da Alemanha, queria muito retornar ao passado glorioso do Império Germânico, né? A forma de sociedade perfeita, então a busca de uma sociedade perfeita está ligada a essa ideia de romantismo. Terror, controle sobre a sociedade, né? Então a sociedade era controlada através de uma polícia secreta que controlava a forma de pensar e de agir dentro dessa sociedade, ou seja, através da repressão. Não pode haver oposição a regimes totalitários, né? Inimigos, criação de inimigos, no caso dos nazistas o inimigo eram os comunistas, os judeus, né, os ciganos, os homossexuais. Justificativa para a permanência do regime, né? Então, o que justificava a permanência do regime era a criação desses inimigos e que os inimigos só poderiam ser vencidos se o regime e a figura de liderança permanecessem no governo. E um forte sentimento anticomunista de impedir o avanço do comunismo dentro da Europa é que dava condições para que esses regimes totalitários permanecessem fortes dentro da Europa. Então, alguns nomes de liderança que nós vamos ter, então, na Itália, Benito Mussolini, onde se inicia essa ideia do fascismo, Adolf Hitler na Alemanha, Antônio Oliveira Salazar em Portugal e Francisco Franco na Espanha. São os 4 nomes significativos dessa ideia de regimes totalitários. Ainda podemos citar aqui, que não está nesta imagem, a figura do Stalin, né, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que também é um regime autoritário, um regime totalitário, mas ligado a uma ideia de socialismo. O fascismo, características gerais. Então, algumas características gerais do fascismo, no caso, agora estamos falando da Itália, certo, pessoal? Líder, Benito Mussolini, partido fascista, um discurso nacionalista e anticomunista muito forte, apoio a setores conservadores e da burguesia financeira, né? Então era apoiado por setores conservadores e por uma burguesia financeira. Ele vai organizar, então, a montagem de uma milícia civil de squatters, que são chamados de camisas negras, né? E vão estabelecer a vitória nas eleições de 1921. Né? Aqui nós vamos ter, então, um início dessa ascensão dos regimes fascistas. Já em 1921, né, pessoal? A Segunda Guerra Mundial começa em 1939, certo? Aqui uma imagem, então, representando esses camisas negras na Itália, né? A organização dessa polícia secreta, dessa sociedade civil armada e organizada para defender os interesses dos fascistas. E nós vamos ter a data, então, chamada de Marcha sobre Roma, que ocorre em 28 de outubro de 1922, que é um fato emblemático e que vai dar condições realmente definitivas para que Benito Mussolini assumisse um regime autoritário dentro da Itália. Tá? São 50 mil participantes que exigem Mussolini como primeiro-ministro da Itália. Nessa ocasião, então, o rei Vítor Emanuel III aceita Mussolini como primeiro-ministro italiano em 30 de outubro de 1922, dando início, então, a os regimes totalitários na Itália. Aqui nós temos uma imagem, então, do Benito Mussolini, né, nessa marcha dos 50 mil, onde a população, então, solicitava com que ele se tornasse, então, o primeiro-ministro da Itália, ao qual o rei acaba cedendo, né, e dando condições para que ele conseguisse chegar ao poder.
Expansão do fascismo. Em 1925, então, Mussolini recebe o carinhoso apelido de Dulce, o líder supremo da Itália. Vitória nas eleições sobre os comunistas, né? Então temos uma vitória das eleições sobre os comunistas que ainda tinham uma certa liberdade. A ativação de uma polícia secreta. A ativação, então, de uma polícia secreta para repressão aos opositores, né? Então, essa polícia então tinha como função reprimir qualquer tentativa de oposição que pudesse existir dentro da Itália. Confederação Geral das Indústrias, com a ideia do corporativismo. Depois a gente vai ver que algumas dessas ideias criadas pelo Benito Mussolini na Itália vão ser apropriadas aqui por um presidente brasileiro chamado Getúlio Vargas, que vai se utilizar de algumas estratégias aí, então, referentes a isso. Características específicas, a gente pode falar em algumas características que são específicas do fascismo na Itália e depois a gente vai falar um pouquinho então sobre as características do nazismo em especial. Então, a ideia do corporativismo. O que é o corporativismo? Controle sobre os sindicatos de trabalhadores. Então, quem controlava os sindicatos dos trabalhadores era o próprio regime estatal, né? O Estado e as representações do Benito Mussolini. Atende às reivindicações dos trabalhadores, apoio incondicional ao regime fascista. Em troca, é necessário o apoio incondicional do regime fascista, né? Uma outra coisa interessante a respeito do fascismo é o chamado de Tratado de Latrão, né? Os fascistas, então, criam o Vaticano e ganham o apoio da Igreja Católica, né? O Estado do Vaticano, então, foi uma doação dos fascistas à Igreja Católica em troca de apoio a este regime. Agora nós vamos falar então um pouquinho sobre o nazismo alemão, as características do nazismo alemão, certo? O nazismo alemão, então, antecedentes, fatos que aconteceram antes e que deram condições para que o nazismo ganhasse força, é o chamado de Tratado de Versalhes, que já comentamos anteriormente, que cobrava indenizações gigantescas por parte da Alemanha aos países vencedores, além de outros prejuízos ocasionados por esse tratado para o povo alemão. Perda de territórios, a Alemanha perde vários territórios com o fim da Primeira Guerra Mundial, e o Estado, por ter se envolvido em um conflito e estar pagando uma enorme indenização, estava praticamente falido, tá? Nós temos a República de Weimar, que é o fracasso da social-democracia e revoltas comunistas acontecendo. Então, a social-democracia não estava funcionando, existiam revoltas comunistas ocorrendo por toda a Alemanha, perda de territórios, falência do Estado, então uma grande crise econômica, uma grande crise social e uma grande crise política estava instalado dentro do território alemão. Além disso, nós vamos ter uma crise de 1929, né, que vai ser um dos fatores, né, que gera mais insatisfação ainda, né, e seria inevitável. A crise acontece nos Estados Unidos, mas tem um efeito dominó, né, vai afetando todos os países do mundo, tá? Criação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que a sua abreviação vai ser Partido Nazista, na cidade de Munique, liderado por Adolf Hitler. Isso lá em 1929, né, pessoal? 10 anos antes ainda deles conseguirem tomar definitivamente o poder. O nazismo alemão, então,
foi fundado, né, em 1919 nós temos a fundação do Partido Trabalhista. Em 1920 o partido passou a se chamar Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, abreviação nazistas, já com o seu símbolo, né, que é a suástica, com a figura de liderança na frente se destacando Adolf Hitler como o Führer, né, o líder máximo da Alemanha, que vai, aos poucos vai ganhando força, né, mas essa ideia do partido nazista ser conduzido pela figura de Adolf Hitler começa a ganhar bastante força. E agora as características, então, do partido nazista. Tá? Diferente das características do fascismo, nós vamos falar agora um pouco dessas características do partido nazista. E aquela Noite dos Cristais foi um fato também marcante ali, né, durante a ascensão do nazismo na Alemanha. Tá? Causa da crise alemã, o que era verdade, né? Discurso ultranacionalista, então um discurso ultranacionalista muito forte, né? Não só nacionalista, mas mais do que nacionalista, muito forte essa ideia da supervalorização do povo alemão, das tradições alemãs, da origem germânica, né, ariana dos povos alemães, a supervalorização dos alemães. Romantismo, a retomada às glórias do primeiro e do segundo Reich, o Sacro Império Germânico e o Império Alemão do século XIX. Né? Então, um olhar nostálgico do passado da Alemanha e que eles queriam definitivamente retomar. Crítica à Europa, né? Uma forte crítica à Europa, em especial à parte europeia que era democrática, né? Teme a superioridade alemã, eles afirmavam, né, então, nessa crítica à Europa, eles afirmavam que a Alemanha era temida pelos outros países europeus por sua superioridade. E a democracia limita os mais fortes. Né? A democracia, então, é que impedia com que os países mais fortes conseguissem atingir a sua potencialidade máxima. A ideia de um espaço vital, que é bem característico do nazismo, né, que tem como relação a ideia do expansionismo e da dominação de outros territórios. O exército como uma escola da nação, né? Então a escola da nação seria o exército, a valorização do exército, né? O treinamento dos jovens desde tenra idade para atuar dentro do território alemão nas forças militares. Patentes como status social, né? Então as melhores patentes dentro do exército, né, adquiriam um status social, tenente, sargento, coronel, né? Então a supervalorização do trabalho e do exército, né, dentro dessa ideia do nazismo. A propaganda também vai ser extremamente forte, né? Respostas lógicas à crise, mesmo que irreais, né? Mostrando que eles estavam superando a crise, mesmo que isso não fosse uma verdade. Então, a propaganda organizada pelo ministro Goebbels, que era o ministro da propaganda de Adolf Hitler. E gerar na população um medo da expansão socialista, né, de que as ideias da Revolução Russa entrassem dentro do território europeu. Então, os nazistas, né, a Alemanha nazista cria como se fosse uma cortina de ferro para impedir o avanço do comunismo dentro da Europa. Por isso que, de certa forma, ele foi aceito dentro do território, né, europeu por um período de tempo, então, pela Inglaterra, pela França, né, aceitaram, de certa forma, as ações tomadas pelos nazistas dentro do território europeu, acreditando que eles estavam impedindo com que as ideias socialistas e as ideias da Revolução Russa ganhassem força dentro da Europa. O uso do militarismo pelos nazistas, né? Guerra como valor positivo,
função regenerativa, destruição do passado, né? Então, a questão da destruição da história e de se fazer uma revisão sobre o passado histórico, a ideia do revisionismo histórico também ganha força aqui nessa época na Alemanha, a construção de um futuro, né, de um futuro melhor para o povo alemão e a volta ao passado de glória. O Putsch de Munique. Em 1923, então, um golpe liderado por Hitler, né, não obteve êxito, né, o Hitler tenta dar um golpe e assumir o controle da Alemanha em 1923, porém não vai ter êxito nessa atuação por parte do Hitler e lideranças nazistas acabam sendo presas. Tá? Entre 1923 e 1929, o Hitler vai escrever a sua obra-prima, que é Mein Kampf, onde as ideias nazistas e duas novas teorias são destacadas nesta obra. A ideia do antissemitismo está lá na obra do Hitler, né? Então, Hitler cria a seguinte visão sobre os judeus: donos de comércios, banqueiros, padrão de vida relativamente mais alto do que a maioria da população, não eram alemães, muito menos arianos, né? Acusados como responsáveis pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E também são acusados, dentro dessa obra do Hitler, de uma ideia antinacionalista. Certo, pessoal? Então, o que eu queria passar para vocês sobre os regimes totalitários era basicamente isso. Um abraço.